Olá pessoal, sejam bem-vindos ao último vídeo do nosso curso de Química Inorgânica relacionado à teoria dos orbitais moleculares. Nesse vídeo, nós vamos incluir o efeito da ligação π na discussão da ligação dos meus compostos de coordenação. Bom, sem mais conversas, fecha todas as abas do seu navegador, desliga o celular, que a nossa aula vai começar agora. Bom, gente, no nosso último vídeo nós discutimos como que o orbital 4s, 4p, os orbitais dx2 menos y2 e os orbitais dz2 interagiam com os orbitais dos ligantes, né, aqueles orbitais que estão apontados ao longo do meu eixo de coordenada, para dar origem a um diagrama de orbitais moleculares desse tipo. Nesse diagrama, a gente viu que eu não tenho nenhum orbital do meu ligante que tenha simetria do tipo T2G para poder interagir com os orbitais do meu metal. Então, os orbitais do meu metal, eles vão permanecer como sendo orbitais não ligantes, na parte sigma da minha ligação. Bom, agora nós vamos estudar um pouco a influência da ligação π. Antes da gente avançar para a discussão na teoria, né, dos orbitais moleculares, gostaria de lembrá-los lá da TCC, onde eu tinha um problema que eu não conseguia explicar, eu até comentei, esse é o maior problema do TCC, que era a própria série espectroquímica. Na TCC, a série espectroquímica, né, ela é elaborada de uma maneira empírica. No entanto, lembrando que a TCC ela é baseada em argumentos eletrostáticos, eu não consigo explicar, por exemplo, por que o ligante OH- ele é de campo mais fraco do que a molécula de água, uma molécula neutra. E nem como haletos e outras espécies carregadas são ligantes de campo fraco, enquanto que a molécula de CO é a molécula de campo mais forte que nós conhecemos. Eu não consigo explicar isso usando essa teoria. Qual que é o problema da TCC? Né? O problema da TCC é que ela negligencia qualquer efeito da ligação covalente. E o que faz com que essas moléculas sejam ligantes de campo forte é exatamente o efeito da ligação covalente. Então é isso que a gente vai discutir a partir dessa aula. Então, só para lembrar, né, lá no diagrama de orbitais moleculares, os orbitais d de xy, d de xz e d de yz, que são orbitais que apontam nas diretrizes, nas bissetrices, perdão, do meu eixo de coordenada, né, esses orbitais chamados de orbitais T2G, eles são orbitais não ligantes. Quer dizer, não tem nenhum orbital do meu ligante que aponta na direção do meu eixo de coordenada que vai conseguir interagir. Contudo, se a gente analisar, vamos pegar essa figura aqui, né? É só uma parte do meu complexo metal com os dois ligantes. Observe que esses orbitais, como por exemplo D de xy, de xz, ele pode interagir com o orbital P do meu ligante. É o que acontece, por exemplo, se o meu ligante fosse um átomo de iodo. Ele teria uma ligação sigma aqui, deixa eu representar com a caneta para ficar mais claro. Então, eu teria ligação sigma aqui. Mas eu também tenho a possibilidade de ter a interação π entre o orbital P, que está perpendicular aqui, e o orbital D de xz, que está aqui no meu centro metálico. Da mesma forma, se o meu ligante fosse uma molécula de CO, que é esse caso aqui, se você analisar o diagrama de orbitais moleculares do CO, o primeiro orbital vazio, né, o orbital LUMO do CO, vai ter esse orbital aqui, né, vai ser um orbital π antiligante, que também tem simetria compatível para poder fazer esse tipo de interação aqui. Então, gente, eu tenho a possibilidade de ter ligação π na ligação metal-ligante. E é essa ligação π que vai explicar essa ordem nas séries espectroquímicas. Na verdade, são duas possibilidades.
Ou esse orbital que está fazendo a ligação π está cheio, tem elétrons, é o caso do iodeto, ou esse orbital está vazio. E é isso que vai fazer com que ele esteja no início ou no final da série espectroquímica. Então aqui só alguns exemplos, tá, gente, de interações que podem existir entre os orbitais do meu metal. Aqui eu estou focado nos orbitais T2G, né, os orbitais das bissetrizes dos eixos, com os outros orbitais. Então, por exemplo, ele pode interagir com o orbital P, é o que está indicado nessa figura aqui. Ele pode interagir com o orbital D de um outro ligante. Por exemplo, se for fosfina, fosfina tem orbitais D vazios que podem fazer esse tipo de interação. Ele pode interagir com orbitais π antiligantes, é o que acontece no caso da molécula de CO ou cianeto, por exemplo, né? Você vai ter aqui a ligação orbital π antiligante envolvido. E ele pode também interagir com o orbital sigma antiligante, como acontece, por exemplo, na molécula de H2. Então, todas essas aqui são interações que podem acontecer com os orbitais T2G do meu metal. Então, eu vou ter dois tipos de ligantes que eu vou precisar levar em consideração. Eu tenho os ligantes que a gente chama de ligantes pi-doadores, e é muito comum, tá, gente? Vocês podem se deparar com isso, deles serem chamados de pi-básicos. Básicos por quê? Porque uma base é um doador de um par de elétrons, e eles estariam doando por orbitais πs. Então, esses pi-doadores vão ser aqueles que vão interagir com os orbitais T2G do metal, usando orbitais preenchidos. É o caso do iodeto, que eu mostrei lá há 2 slides atrás. Além dos pi-doadores, eu também tenho a possibilidade de ter ligantes que a gente chama de pi-receptores, ou também podem ser chamados de pi-ácidos. Nesses casos, a interação com o orbital T2G ela é feita usando orbitais vazios. Orbitais do meu ligante vão ser orbitais vazios. E aí são os casos do CO, cianeto e fosfina. Vocês já podem ver por isso aqui, né, que quando a interação é com pi doador, vão ser os meus ligantes lá do início da série espectroquímica. Enquanto que for os pi receptores, vai ser ao final da série espectroquímica. Então tá aqui, ó, essas são as combinações, para vocês terem uma ideia, né, as combinações dos orbitais do meu ligante, interagindo com os orbitais do meu metal, aqui interagindo de forma ligante, né, então aqui seria a formação de um orbital pi ligante, e aqui seria a formação de um orbital pi antiligante. Então vamos ver o que acontece quando eu tenho a interação entre o meu complexo, o meu metal, com um ligante que seja um pi doador, quer dizer, os orbitais pi deles aqui estão preenchidos. Esse tipo de diagrama, gente, é chamado também de diagrama do campo ligante. Porque eu ignoro toda aquela parte que é relativa só do ligante e foco mais na parte da ligação do metal. Então o que acontece? Ó, aqui no orbital D do metal, eu vou ter aqui o conjunto EG e o conjunto T2G. Esse conjunto EG a gente já viu lá na parte sigma. Ele vai interagir para formar o EG e o EG antiligante, envolvendo aqueles orbitais iniciais do meu ligante. Bom, quando o meu orbital π aqui está ocupado, os orbitais do meu ligante, né, os pi-doadores, são pi-doadores, eles estão ocupados, eles vão ter uma energia mais próxima do meu orbital, dos orbitais sigmas do ligante envolvidos na ligação. Então o que vai acontecer? Esses orbitais aqui que tem simetria T2G, eles vão interagir com os orbitais T2G do meu metal. Lembrando que na parte sigma, os orbitais T2G eles são não ligantes. Então o que acontece? Eu vou ter aqui a formação de um T2G ligante e um T2G antiligante. Bom, vamos tentar entender o que acontece
com o preenchimento desses orbitais. Então vamos supor que aqui no meu metal eu tenho apenas um elétron. E eu vou representar ele de vermelho. E o meu ligante, ele é um π doador. Então ele vai ter aqui um conjunto de elétrons. Então aqui. Para fins de raciocínio, como esses orbitais do meu ligante aqui são de mais baixa energia, eu posso considerar que esse orbital T2G que está sendo formado aqui, ele é um orbital que tem mais a cara do meu ligante. Então eu posso considerar que esses 6 elétrons do meu ligante, eles vão estar ocupando esses orbitais aqui, ó. De modo que o meu elétron do meu metal, que está aqui, né? Ele vai ocupar esse orbital aqui. Certo? Vamos imaginar que eu posso ligar e desligar a ligação π. Então, no momento, eu desliguei a ligação π. Eu estou considerando só a parte sigma. O que acontece? O meu orbital T2G do meu ligante, do meu metal, perdão, ele está aqui, na mesma energia, já que ele é não ligante. Então, o 10dQ seria isso aqui, ó, quando eu considero a parte sigma apenas. Agora, o que acontece quando eu faço a ligação π usando um ligante doador de elétrons? Eu vou ter a formação desses orbitais aqui e o orbital T2G antiligante. Então, o elétron do metal que estaria aqui, caso a ligação π não existisse, ela possa estar aqui. Logo, o valor do 10dQ, ele diminuiu. Então, os ligantes que são π doadores serão os ligantes que vão ter os menores valores de 10dQ. E agora, e se o meu ligante ele fizer a ligação π usando orbitais vazios, né? Orbitais π antiligantes vazios, que seria o caso da molécula de CO, por exemplo. O raciocínio é o mesmo. Só que agora, esses orbitais aqui não contribuem com nenhum elétron. Então, o elétron do meu metal, que estaria aqui, né? Aqui seria em vermelho, eu estou marcando a posição do meu orbital como se ele fosse não ligante. Só que quando eu faço a ligação π, agora ele está aqui, né? Então, o 10dQ, que inicialmente era isso aqui, quando eu incluí a ligação π, ela virou isso daqui. Então, ela aumenta. Então, a série espectroquímica, ela pode ser explicada quando você considera o tipo de ligação π. Por que o CO é um ligante de campo mais forte que nós temos? Porque o CO faz uma ligação π envolvendo um orbital π antiligante. Esse orbital tem energia muito alta, ele é vazio, né? Então ele vai formar os orbitais desse tipo aqui, provocando um aumento do 10dQ. Ok? Então, como eu comentei, 10dQ vai estar diretamente relacionado com a parte da ligação π. Se os ligantes usarem orbitais preenchidos, o 10dQ diminui. Se você tem orbitais π vazios, que é o caso do cianeto, CO, fosfinas em geral, eles vão ter grandes valores de 10dQ. Ok? Essa figura eu acho ela bem legal porque aqui ela mostra exatamente as duas situações. Aqui é quando eu tenho apenas a ligação sigma. Isso aqui é o valor do 10dQ. Quando o meu ligante ele é um π doador, os elétrons do meu metal vão passar a vir para cá. E aí eu tenho um 10dQ
menor. Se o meu ligante fizer ligação π com orbitais vazios, o 10 de Kerr ele vai aumentar. Então fica muito claro o que acontece nesse tipo de coisa, ok? Bom, para a gente encerrar essa discussão, eu vou falar um pouquinho sobre esse efeito que é chamado de efeito de retrodoação. E na verdade, até o momento, a gente está considerando a ligação apenas como sendo uma ligação do meu ligante para o metal. Só que se você for pensar do ponto de vista do metal, o que está acontecendo? O metal está ganhando carga demais, está chegando muito elétron nesse metal. E isso não necessariamente é favorável. Quer dizer, você está jogando muita carga negativa na mesma região. E isso não é bom. Então, um dos mecanismos que você tem para aliviar um pouco esse excesso de carga negativa no metal é o seu metal jogar densidade eletrônica de volta para o seu ligante. E esse efeito é o que a gente chama de retrodoação. Essa retrodoação, tá, gente, não é nada de especial. Na verdade, é a formação de um orbital molecular. Mas a gente chama de uma retrodoação, que é o contrário, né? Quer dizer, é o metal doando carga elétrica, densidade eletrônica para o meu ligante. Então, por exemplo, vamos pegar essa molécula aqui, que é a molécula de cianeto, né? Na molécula de cianeto, ele liga ao meu ligante, ao metal, usando esse orbital HOMO aqui, que é esse par de elétrons, né? Observe que o primeiro orbital vazio dele é um orbital π antiligante. Essa figura nem está muito boa, porque esse orbital π antiligante, essa contribuição sobre o nitrogênio aqui, ela é menor, né? Inclusive é por isso que CO e cianeto são bons ligantes, porque o orbital π antiligante ele é maior sobre o átomo menos eletronegativo, lembra disso lá da teoria para moléculas simples? Enquanto que na molécula de N2, como não existe diferença de eletronegatividade, o orbital é absolutamente igual, então ele não vai ligar tão bem assim. Então o que vai acontecer? Ele doa densidade eletrônica sigma, usando, né, esse orbital, esse parzinho de elétrons que está aqui, mas o metal que estiver cheio de elétrons consegue devolver densidade eletrônica para ele, para esse orbital aqui, que é o orbital π antiligante. E o mais interessante, o que acontece? Quando você está jogando elétrons no orbital π antiligante do meu cianeto, essa ligação aqui vai ficar mais fraca. E aí eu vou conseguir observar, por exemplo, um deslocamento dela lá no espectro do infravermelho. Se você comparar em relação ao cianeto livre, quando ele estiver ligado ao metal, esse metal joga a densidade eletrônica aqui, essa ligação vai ficar mais fraca e você vai conseguir observar. Ao mesmo tempo, à medida que você tem a ligação aqui, né, você está deixando essa ligação metal-carbono cada vez mais forte. Você também consegue observar isso no espectro. Então, por exemplo, só para a gente ter uma comparação, né? Aqui eu tenho dois complexos de ferro com cianeto e eu analiso o estiramento da ligação no espectro de infravermelho. Então aqui eu estou analisando a ligação CN. Observe que a ligação CN ela é mais fraca nesse complexo aqui, ó. Por que nesse complexo aqui? Ó, observa, ela é 2098 enquanto na outra é 2135. Mas por que ela é mais fraca aqui? Porque esse complexo é de ferro 2. Esse aqui é de ferro 3. Ferro 2 vai ter mais elétrons do que ferro 3. Então ele vai conseguir jogar mais densidade eletrônica para o cianeto, que vai receber em um orbital π antiligante, de modo que a ligação carbono-nitrogênio vai ficar uma ligação mais fraca. Isso aparece aqui no espectro. A gente consegue também ver, por exemplo, lá na ligação metal-carbono. Essa ligação ela vai ficando mais forte, quanto mais elétrons estiverem envolvidos na retrodoação. E observe aqui, ó, estão variando vários metais, indo de um D3 até um D6. Então, assim, tem mais elétrons. Quanto mais elétrons, mais retrodoação. Olha só, está aumentando a vibração aqui também. Ok?
Esse efeito da retrodoação ele é muito interessante e ele tem algumas aplicações. Por exemplo, essa reação aqui é uma reação que eu sempre fui muito curioso na química orgânica, né? Porque essa ligação, o pessoal apresenta ela pra gente meio miraculosa, né? Fala assim, quando você coloca um composto insaturado na presença de hidrogênio, coloca só aqui, platina, vai formar o composto saturado, né? Essa reação é uma reação de hidrogenação catalítica. Mas ninguém explicava como que isso acontecia, né? Na verdade, o procedimento é muito interessante. Você vai ter lá, você vai ter o seu composto insaturado, você joga ali malha de platina, o hidrogênio está no balão de aniversário mesmo, você liga ali e espera a reação acontecer. Mas como essa reação acontece? Como que esse hidrogênio entra nesse meu composto, né? O que acontece, gente, é que o hidrogênio, usando o seu orbital sigma antiligante, se liga à platina, que é um metal rico em elétrons. E aí, por retrodoação, o que acontece? A platina joga a densidade eletrônica para o orbital sigma antiligante da molécula de hidrogênio. Como ela joga orbital por elétron, como ele joga elétron por orbital sigma antiligante, quanto mais elétron ele jogar, mais fraca a ligação fica, até uma hora que a ligação quebra. E aí você vai ter átomos de hidrogênio na superfície da platina. E esses átomos de hidrogênio que vão ligar no seu composto insaturado. É basicamente isso que acontece. Se você usar um metal que seja pobre em elétrons, ou seja, doa pouca densidade eletrônica, isso aqui não vai acontecer. Ok? São algumas consequências. Pessoal, apenas algumas considerações finais, então, para a gente encerrar nossas discussões de tom. Os orbitais moleculares, eles são formados a partir de combinação de orbitais atômicos, sendo que eu tenho que levar em consideração energia e simetria. Quando a gente está mais na parte de complexo, a gente foca apenas na simetria. O número de orbitais moleculares formados tem que ser igual ao número de orbitais atômicos que deu origem, isso é importante. Eu faço o preenchimento seguindo o princípio Aufbau, ou seja, do orbital de energia menor para o orbital de energia mais alta. E os orbitais moleculares formados, eles são deslocalizados sobre toda a minha molécula, né? Então eu não preciso usar nessa teoria aquele conceito de ressonância que eu precisei usar na teoria de ligação de valência. Ok? Bom, gente, no mais é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido esclarecedor a importância da ligação π. Qualquer dúvida, eu estou à disposição para poder sanar. Um forte abraço para vocês e a gente volta em breve com mais um vídeo. Tchau, gente!